É chegada a hora. Foram estas as palavras que eu vi no convite que recebi há pouco tempo para os vossos votos. Para os votos da irmã Verónica, da irmã Filipa e da irmã Margarida. Amanhã fazem votos na Basílica da Santíssima Trindade às 3. Como é que se sentem? Felizes. Felizes. Um pouco ansiosas também. É normal. Eu acho que o momento dos votos é um momento muito bonito. O momento anterior ao dia da entrega. É mesmo um momento de beleza, de sinceridade e também de leveza, eu acho. Porque a vossa entrega é uma entrega leve e bela. Irmã Verónica, deixa-me começar por ti. Tu nasceste na África do Sul, cresceste em Lisboa, Lisboa Centro, portanto és lisboeta alfacinha. E uma coisa muito bonita da tua vocação é que entraste muito jovem, entraste com 18 anos para a Aliança de Santa Maria. E se não me engano, em 2014, certo? Certo. Então, eu tenho uma pergunta para ti. Tu entraste na Aliança e eras muito jovem. Qual foi o maior desafio no discernimento da tua vocação? E já agora, mais uma perguntinha aqui só para... neste processo de discernimento, queres-nos contar alguns dos sinais de Deus que tiveste? Sim. Então, olha, a primeira pergunta. Qual é que foi o maior desafio? O maior desafio, quando eu comecei a pensar na vocação e a perceber que Deus, afinal, tinha um plano para mim, tinha um projeto para a minha vida, foi perguntar: o que é que tu queres para mim? E eu comecei a perceber que perguntar o que é que tu queres para mim significava abrir mão daquilo que eram os meus projetos, os meus sonhos, e colocar isso diante de Deus e dizer: faz o que tu quiseres com a minha vida, porque eu quero seguir-te. Esse foi o maior desafio. Qual é que era a segunda pergunta? Dos sinais de Deus. Dos sinais. Um dos sinais mais bonitos... bem, houve uma passagem bíblica que marcou a minha vocação, que foi os primeiros versículos do livro de Jeremias. Do profeta Jeremias, quando Deus diz a Jeremias: antes de te haver formado no seio materno, eu já te conhecia, antes que saísses do seio da tua mãe eu te consagrei e te constituí profeta das nações. E esta passagem marcou-me durante todo o meu caminho vocacional, mas particularmente houve uma noite num campo de férias em que já não estava ninguém na capela, estava tudo às escuras e eu fiquei lá a rezar e andava com estas perguntas da vocação, a perguntar a Deus o que é que Ele queria para mim, e já se começava a tornar muito claro para mim de que Ele me queria religiosa, consagrada na Aliança de Santa Maria. Mas ainda assim eu queria perguntar-lhe mais uma vez para confirmar esta certeza que eu já estava a sentir, e perguntei-lhe de novo o que é que ele queria para mim. E no dia seguinte, na meditação da manhã que tínhamos para meditar, falámos sobre a vocação à vida consagrada, e o texto que nos deram para meditar foi precisamente Jeremias 1: antes de te haver formado no seio materno, eu já te conhecia. E por isso essa palavra para mim foi muito confirmadora do caminho que eu tinha feito até aí, e continua a ser até hoje, por isso. E guardo esse dia como muito precioso na minha vida e na minha vocação. Obrigada, irmã Verónica. É bonito como Deus faz a história connosco. E a tua história é muito linda, muito linda. Deixa-me então passar aqui para a irmã Margarida. Irmã Margarida é das irmãs mais versáteis da Aliança, eu acho. Porque tu, antes de entrar, fostes bombeira, tu fostes médica, e és médica, porque ainda exerces na Aliança de Santa Maria, de alguma forma. E deixa-me perguntar-te uma coisa que eu tenho sempre curiosidade, que é, em primeiro lugar, um momento mais marcante da tua vida e também o mais triste. E para terminar, o mais alegre. Porque assim terminamos em grande. E já agora deixa-me fazer-te uma outra perguntinha. E esta é uma pergunta do foro meu pessoal. O que é que eu quero dizer com isto? Tu és muito devota a vários santos. Inclusive o Santo António de Lisboa, o Beato Pier Giorgio Frassati. Diz-me lá, tens mais algum santo, para além destes dois, ou santos, que tenham marcado a tua história? Bem, começo pelo momento mais marcante da minha vida. Eu acho que escolheria como momento assim mais impactante mesmo o dia em que senti que o Senhor me chamava a consagrar-lhe totalmente a minha vida.
E foi cá em Fátima, foi um dia do ano de 2014, em que eu vim com a minha paróquia numa peregrinação e em que ouvimos uma conferência da irmã Ângela Coelho sobre a mensagem de Fátima, que eu não conhecia nada sobre a mensagem, sobre a vida dos pastorinhos, e nessa conferência ouvi pela primeira vez a pergunta de Nossa Senhora na aparição de maio, quando pergunta aos 3 pastorinhos: quereis oferecer-vos a Deus? E naquele momento senti de alguma forma que Nossa Senhora, que Deus através de Nossa Senhora me fazia aquela pergunta também a mim, e senti mesmo este chamamento a consagrar totalmente a vida a Deus aí, e foi a partir daí que tudo começou. Depois, já pensando na aliança, penso que o momento mais triste assim que vivi já na congregação, acho que foi mesmo a morte da nossa irmã Marta em 2020, e foi um momento muito duro, muito difícil para toda a congregação. Ainda por cima estávamos no meio da pandemia, e a irmã Marta tinha sido a pessoa que me acompanhou desde antes de entrar na congregação, depois foi minha mestra de noviças, acompanhou-me a fazer os primeiros votos, e acho que era mesmo uma pessoa muito especial para mim, por quem tinha muito carinho, uma grande amizade. E depois era o momento mais alegre. Exato. Mais alegre, mais feliz. Eu escolheria o dia dos meus primeiros votos, sem dúvida, o dia em que esta consagração total da vida ao Senhor se tornou mesmo real, uma realidade tão concreta, e foi um dia tão especial, tão feliz, que eu lembro-me que toda a celebração, eu acho que sorri todo o tempo, não conseguia parar de sorrir porque estava tão feliz. E ainda por cima foi na Basílica do Rosário, então tinha todas as irmãs, tinha a minha família e tinha também o Francisco, a Jacinta e a Lúcia ali comigo e connosco, e foi muito lindo. Exato, e a pergunta sobre se tens mais algum santo. Mais algum santo, olha, precisamente os pastorinhos, sim. Acho que escolheria também o Francisco, a Jacinta, a Lúcia como os santos que mais marcaram a minha vida, por aquilo que já dizia antes, sim, pela minha história, no meu coração. Margarida, deixa-me dizer-te que consigo confirmar que nos teus votos temporários o teu sorriso era visível de longe. É verdade. Acho que todos nós conseguimos confirmar esse momento como o teu mais alegre. Irmã Filipa, tu vens de lá do norte, Guimarães, para ser mais preciso, Vila Nova de Sande, ok, acho que não estou a dizer mal, mas tu tens outra particularidade. Se a Verónica entrou com 18, a Margarida entrou como médica, tu entraste com um doutoramento e deixa ver se eu não me engano a dizer, em Engenharia Química e Biológica, certo? Exatamente. Oh Filipa, diz-me uma coisa, como é que tu consegues conjugar, e antes de entrar na aliança obviamente, não é? Porque agora já não estás no laboratório de Química, como é que tu conseguiste conjugar o teu laboratório e a vida espiritual naquela altura? E eu tenho mais uma perguntinha, que vou ver aqui as minhas cábulas, para confirmar. E já agora, que momentos destacarias do teu percurso vocacional? Sim, do teu percurso vocacional. Sim. Bem, o meu percurso vocacional foi bastante longo, marcado por muitas resistências àquilo que eu percebi desde o início que era a vontade de Deus para mim de ser consagrada para Ele. Foi algo que eu resisti desde o princípio e eu não queria de todo. Então, o que eu fui fazendo ao longo da minha vida foi tentando perceber outros caminhos onde eu poderia ser, seguidora de Jesus, mas não necessariamente responder a este chamamento à vida consagrada, que eu não queria de todo. E, portanto, o facto de ter conseguido um doutoramento foi porque, ao longo da vida, as coisas também se foram proporcionando nesse sentido, as oportunidades foram surgindo, e eu fui sempre vendo as oportunidades a surgir como algo que me confirmava que, afinal, Deus, se calhar até nem queria que eu fosse consagrada. Pronto. Ou então abriria mão disso. E o meu percurso foi muito marcado por essa visão, que é, por um lado, exteriormente eu via as oportunidades a surgirem, mas interiormente eu sentia que Deus não estava de todo a abrir mão daquilo que tinha escolhido para mim. Portanto, foi uma fase muito difícil, descobrir a minha vocação, ou pelo menos descobrir onde é que Deus queria
que eu concretizasse esta vocação consagrada e percebê-lo que seria na aliança, foi um percurso bastante longo e bastante doloroso, porque a resistência, o facto de não contar a ninguém, que era uma decisão minha desde o princípio, que era para não colocar muitas variáveis, isto de um ponto de vista científico, não é? Não colocar muitas variáveis ali na equação, que era para eu poder controlar melhor o processo, basicamente. Não falar com ninguém sobre este assunto, não ter assim muito contacto com a vida consagrada em geral. Eram aspectos que eu cuidava bastante, que era para esta minha equação não sair aqui deturpada. A vida espiritual no meio disto, ao mesmo tempo, era muito exterior. Eu era aquilo que se chamava uma boa cristã, cumpria o mínimo de um bom cristão, mas claramente faltava-me aquilo que hoje já conheço como aquela vida interior espiritual, na qual até uma visão científica da vida ajuda um pouco também a isso. Então descobriste o X. Descobri o X, exatamente. Descobri o X. Como os momentos mais marcantes, eu diria que durante o meu percurso de doutoramento eu fiz uma passagem também pela Inglaterra e na Inglaterra eu percebi, estava longe da família, longe das minhas seguranças, foi quando eu percebi que de facto bati ali no fundo da minha autoconfiança e autossuficiência e foi nesse momento que eu pedi a Deus que me deixasse um pouco em paz até regressar a Portugal e quando regressasse a Portugal então eu ia pensar um bocadinho mais na minha vocação e no processo que Ele queria desenvolver. E foi precisamente depois desse regresso a Portugal que conheci as Irmãs da Aliança de Santa Maria em Guimarães, lá na comunidade, que visitaram a minha paróquia e foi na minha paróquia que eu desenvolvi esse contacto e a partir daí foi tudo muito, muito rápido. As resistências caíram, todas. Também depois de tanto tempo, tinham que cair. Eu devo dizer que nós agradecemos teres voltado de Inglaterra para Portugal. Só agradecemos. Porque senão não tínhamos aqui. E é incrível poder ter-te no meio de nós, na nossa congregação e com a tua entrega. E obrigada por isso também. Bem, esta mini entrevista não acaba por aqui. Porque nós decidimos, na nossa equipa de comunicação, decidimos então fazer-vos um jogo de perguntas. Ok? Estão preparadas? É muito simples. Passo a explicar as regras. Nós temos aqui nesta mesa, nesta pequenina mesa que temos, umas perguntinhas. E o que é que vai acontecer? Vamos começar com a irmã Verónica, que tira uma pergunta e faz a pergunta à irmã Margarida. E depois a irmã Margarida faz à irmã Filipa e a irmã Filipa à irmã Verónica. E assim sucessivamente, até terminarmos as perguntas. Estou um bocadinho ansiosa. Vamos começar? Vamos lá. Então, primeira pergunta. Qual é o teu santo preferido? Esta eu acho que já respondi um bocadinho atrás. Eu escolho o Francisco e a Jacinta. Não um, mas dois, se puder ser. Vamos deixar passar. Francisco e Jacinta, Marta. Agora sou. Irmã Margarida. Ok. Se tivesses de escolher uma passagem bíblica que te identifica, qual seria? Eu diria o texto da Samaritana. Mostra bem aquela questão da resistência, manter ali distância com Jesus, mas depois até lá aceita. É verdade, ela também não era boa com matemática, é verdade. Por isso... Agora isto. Qual é o teu filme preferido? O meu filme preferido, Jojo Rabbit. Sim. Isso também é o meu Sem filme dúvida. preferido. É o meu filme preferido. Sem dúvida, Tenho que sem dizer que sim. Temos os favoritos. Qual é a tua oração favorita? Oração favorita, se posso escolher uma ejaculatória. Sagrado Coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei que os amemos sempre, cada vez mais. Isso é muito lindo. Quando eras pequenina, tiveste algum amigo imaginário? Eu não me recordo se uma vez tive um amigo imaginário, mas eu lembro-me que a personagem do MacGyver marcou-me tão bem a mim,
porque eu gostava imenso da forma como ele resolvia os problemas todos. Então, eu acho que foi isso que esteve na base da minha escolha também de engenharia. Diz-nos foi a tua inspiração. Foi a minha inspiração. Deixem-me só fazer uma mini pergunta. Vocês tiveram amigos imaginários? Eu tive. Muitos. Muitos. E tinham todos nome, sobrenome, tudo assim muito. Bilhete de identidade. Incrível. Não sei onde é que parámos, mas exatamente. Quem foi a pessoa que mais marcou o teu despertar vocacional? A irmã Marta. Irmã Marta Mendes. Qual é o teu clube de futebol favorito? Benfica! Desde sempre! E para sempre! Desde pequenina com o meu pai a ver os jogos ali todos. Não falta umas. Qual era a tua profissão de sonho? Eu não sei bem qual era a minha profissão de sonho, mas qualquer coisa que fosse resolver problemas. Igual a MacGyver. Igual a uma... Exatamente. Profissão igual a MacGyver. Mas na vida real. Se alguém não conheceu o MacGyver, aconselho-me. Aconselhamos a ir ver o MacGyver. Qual a passagem da escritura que mais te acompanha? Eu diria Jeremias 1. Antes de ir a formar, não sei a matéria, já te conhecia. Acho que é essa. Jeremias 1. Jeremias 1. Neste tempo, na Aliança de Santa Maria, alguma vez tiveste dúvidas de que era este o caminho certo? Não. Dúvida, eu acho. Não. Porque desde sempre que. Não, desde que tive aquele momento de chamamento, que senti como um chamamento, tive muito a noção que o Senhor me chamava a viver mesmo a mensagem de Fátima, e então a Aliança de Santa Maria e o carisma da Aliança de Santa Maria da nossa congregação foi assim esta confirmação, digamos assim, por isso acho que não. E se tive alguns momentos mais difíceis, sempre aquele momento lá atrás que contei no início, foi sempre assim a minha força. Assim. Qual foi a maior asneira que fizeste na tua adolescência? Maior asneira. Eu diria, a coisa mais parva que fiz enquanto estudante foi uma vez num teste em que eu até sabia bem a matéria, respondi muito rapidamente, fui a primeira pessoa a terminar o teste e perguntei à professora se podia sair da sala e ela disse que não, que eu tinha que ficar lá até ao final. Eu fiquei tão chateada com aquilo que então, na primeira página do teste, comecei a fazer uns animais, a desenhar, fazer uns desenhos com uns animais e eu estava super tranquila com aquilo, até que a professora passa por mim, olha, tem assim uma cara de desilusão total, que disse, a sério que fizeste isso? E eu achei aquilo perfeitamente normal. Depois, quando recebi o teste e tive uma nota assim bastante baixa, foi positiva ainda, mas bastante baixa, nesse momento foi quando eu percebi que grande parvoíce que eu fiz. Acho que foi mesmo a pior asneira. Ela não te aconselhou mudar para artes na altura? Não, os desenhos não ficaram bem feitos. Tá bem. Nós estamos nas últimas perguntas. Sim. Ok. Qual o teu maior medo? O meu maior medo? Eu diria o maior medo... O medo mais paralisante, se calhar, é o medo do escuro. Medo do escuro. É verdade. Não sabia. Mas deixa-me só fazer. Qual é o vosso maior medo? O meu é o das alturas. Eu não. Isso é um... Causam vertigens. Bem, o meu é que nos peçam para fazer mais vídeos. Estou a brincar. Eu diria que esse é o medo dos medos. Não, mas tenho muito medo de répteis. Muito medo Isso é de verdade. cobras em particular. Atesto. Consigo atestar este medo. E a última pergunta. Vai para...
Se tivesses de escolher entre mar ou montanha, qual seria a escolha e porquê? Decididamente montanha. A montanha é mais fresco, tem assim o ar mais puro e, para citar o Beato Pier Giorgio Frassati, que tinha como moto verso ao alto, a montanha faz sempre, pelo menos a mim, pensar mais em Deus e sentir-me mais próxima de Deus. Bem, eu acho que no meio das perguntas, no meio das conversas, também nós nos sentimos no meio de Deus. Teria de terminar assim a nossa pequena entrevista, mini conversa, mini jogo, aqui tudo um bocadinho misturado. Mas também, já que estamos para as redes sociais, YouTube e etc., pedir orações também para cada uma de vós, para o dia da manhã, para que seja um dia que cele a vossa entrega na Aliança de Santa Maria e que nós muito agradecemos, a vossa fidelidade. Amanhã às 3, na Basílica da Santíssima Trindade, e também pedimos orações pelas irmãs de votos temporários, que farão os seus primeiros votos, pelas 5 irmãs. Portanto, amanhã lá nos encontraremos, para quem lá vai estar. Eu de certeza, na primeira fila. Nós também. Vocês também na primeira fila, é verdade. E da minha parte, e acho que da parte de todas as irmãs, nós vamos estar convosco, muito, muito convosco. E também das pessoas que nos estão a ver, a ouvir, a escutar, seja da forma que for, também acho que estarão unidas a cada uma de vós. Obrigada pela vossa vocação, pela vossa entrega e até sempre na Aliança. Obrigada. E pronto, terminamos a nossa entrevista. Já está, Filipe?